Tá dado play, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que é muito debatida ainda no meio da advocacia, que provavelmente você já deve ter escutado, e que na verdade não passa de um grande alarmismo, que é o fato de que a inteligência artificial vai acabar com a advocacia. Eu já cheguei a ver postagens, já cheguei a ver entrevistas, até palestra, porque o pessoal parece que quando entra um tema começa a falar de tudo, falando sobre como a inteligência artificial iria acabar com o advogado e que, inclusive, para juízo de primeiro grau, todos os processos iam ser julgados por uma inteligência artificial, porque ela sim conseguiria ser imparcial, diferente do juiz, que não é imparcial. Cara, eu fiquei pensando sinceramente, em como cada coisinha que acontece na vida, ela passa a ser uma forma de fim de mundo, sabe? Quantos apocalipses e quantos fins de mundos nós já não escutamos falar? Eu nasci em 97, em 2000 era para ter tido um fim do mundo, depois o fim do mundo ia ser em 2020 e nesse meio tempo com certeza já devem ter falado de outros apocalipses por aí. É só o que a gente vê, a gente falando do fim do mundo, que tudo vai se acabar, que a situação vai ficar cada vez pior. E isso me impressiona bastante, porque parece que as pessoas sempre estão olhando para o lado pessimista da coisa. Sempre estão olhando ali para o mundo não tem jeito, as coisas são como são e a forma como são é sempre negativa, é sempre a pior possível, é sempre Jesus está voltando e a terra vai se acabar. E vamos focar na advocacia, porque de fato é o tema do nosso vídeo de hoje, é o que eu quero conversar com você. Mas eu queria só te contextualizar o quanto esse cenário apocalíptico ele é pregado desde sempre. E se a gente for ficar olhando somente a forma pessimista da coisa, realmente, cada vez mais, as coisas vão ficando pior e as coisas vão ficando mais complicadas para quem não se desenvolve, para quem tenta se manter apegado ali a uma linha do tempo, a determinada forma de trabalho. Se você parar para pensar no desenvolvimento da humanidade como um todo, eu acho que o momento em que a educação, o conhecimento, a sabedoria mais foi disseminada e houve essa possibilidade de ser disseminada foi quando o material impresso, os livros, deixaram de ser escritos por copistas à mão, que corriam risco de errar, que, enfim, ficavam ali dedicados àquilo, mas erravam, trocavam palavras, trocavam letras, enfim, e passaram a ser feitas de uma forma mais padronizada, através da impressora. Então, quando Gutenberg criou a impressora, que ainda era aquela que você ia colocando as letrinhas e aí pressionava da impressora com a tinta e aquilo ficava em um papel. Então, você só precisava escrever todo aquele texto uma vez. Então, eu imagino como que os copistas se sentiram. Poxa, agora acabou. Eu não vou mais conseguir trabalhar, não tem mais trabalho para mim, o mundo se acabou, a minha profissão vai deixar de existir. Você só tinha dois caminhos. Ou você ia aprender a usar a impressora, que era uma nova oportunidade, era uma nova possibilidade, ou você ia viver preso ali naquele cenário antigo do livro manufaturado, em que de fato você ia escrever e ia correr riscos, certo? Ninguém reclama hoje em dia de receber um livro impresso, inclusive um best-seller, é porque tiveram várias cópias que foram vendidas, certo? Então, milhares de cópias vendidas no mundo todo e hoje em dia o escritor, ele se orgulha de que o livro dele foi vendido e copiado várias vezes. Eu fico me perguntando se a editora acha isso ruim, se o dono da livraria acha isso ruim, se o escritor acha isso ruim. Eu acho que não. Eu acredito que não. Vamos mais para frente, vamos passar um pouquinho mais de tempo e vamos pensar em Thomas Edison quando ele inventou a lâmpada incandescente. Mas naquela época existia a profissão da pessoa que passava acendendo as lanternas. Ia lá com uma tochazinha na mão e ia acendendo as lanternas para deixar a rua iluminada, certo? E aí, também quando foi inventada e foi democratizada o uso da lâmpada, essa profissão deixou de existir. Por quê? Porque houve um avanço da tecnologia e com o avanço da tecnologia a melhora da qualidade de vida das pessoas e com essa melhora na qualidade de vida a redução de custos, até porque envolve outros aspectos econômicos e sociais, a profissão da pessoa que acendia lanterna na rua deixou de existir. Mas a lâmpada incandescente trouxe
tecnologia trouxe desenvolvimento e melhora na qualidade de vida das pessoas. Mais uma vez, esse rapaz da lâmpada ele tinha algumas opções. Fazer uma transição de carreira, buscar outra coisa que o conhecimento dele ou as habilidades dele fossem úteis, e aí ele começasse nessa nova profissão, porque o mundo não se acabou só porque a profissão dele se acabou. Vamos pensar em uma outra área aqui, um outro aspecto. Vamos pensar aqui quando o Graham Bell inventou o telefone. Graham Bell inventou o telefone, as pessoas conseguiam conversar sem precisar escrever. Uma falava de um lado, a outra escutava do outro. Isso facilitou a comunicação. Caramba, isso facilitou a comunicação. Isso é incrível. Agora eu não preciso mais escrever uma carta e esperar que chegue na outra pessoa com 30, 40 dias. Ou até mais do que isso, dependendo de onde ela morasse. Eu vou dizer que a invenção do telefone acabou com, enfim, as empresas de cartas? Não. Simplesmente houve um desenvolvimento, uma melhora na comunicação, as coisas ficaram mais rápidas, mais práticas, mais ágeis. E aí a gente chega agora com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da inteligência artificial e muito advogado falando que a advocacia vai se acabar porque a inteligência artificial vai tomar o lugar do advogado. O motivo de eu ter começado a gravar esse vídeo aqui é porque eu estava assistindo, como eu já falei para vocês, eu amo assistir podcast. E eu estava assistindo o podcast do Sérgio Sacani, que ele é cientista, ele produz o conteúdo aqui no YouTube falando sobre ciência, sobre tecnologia, enfim. Conversando com 31 negacionistas. E um dos temas era a sua profissão vai se acabar por conta da inteligência artificial. Enfim, a inteligência artificial vai tirar e vai acabar com a sua profissão. E aí isso me despertou para esse assunto novamente da inteligência artificial acabando com a advocacia. E aí, bora pensar no aspecto da advocacia como um todo, certo? O papel do advogado é principalmente o quê? Vamos pensar no passo a passo. Se fosse um CRM, vamos pensar na jornada de compra desse cliente dentro de um escritório. Ele entra em contato com você conversa com ele, faz uma negociação, fechou o contrato. Fechou o contrato, você vai pegar a documentação, vai iniciar a elaboração da petição inicial, vai fazer um estudo daquele caso para encontrar as melhores teses, doutrinas, jurisprudências, tudo que se aplica ali àquela situação. Depois disso, concluída, vamos supor, a petição inicial, você vai fazer uma revisão. Fez uma revisão, viu que estava tudo ok, você vai protocolar esse processo e, por fim, vai fazer o restante do acompanhamento. A gente não vai passar até chegar no STF, não, que leva tempo demais. Perfeito. Você fez tudo isso. Aí vem o advogado alarmista, vem aquela pessoa que gosta de pensar sempre no cenário apocalíptico, sempre no fim do mundo, no Armagedon, e ela diz que agora o advogado ele é desnecessário porque o ChatGPT, o Gemini, o Copilot vão fazer toda a petição. Vai escrever toda a petição inicial. E a profissão do advogado vai se acabar exatamente por conta disso. Os serviços jurídicos eles vão ser desnecessários. Cara, sério. Você acha mesmo que aquele senhorzinho que mora numa casa de taipa, na vila da vila da vila de uma cidade do interior, ele tem acesso à tecnologia o suficiente para procurar um advogado na internet, fazer tudo isso daí, elaborar uma petição e dar entrada no Poder Judiciário, porque o juizado especial não precisa, é uma das coisas que eles falam, que o juizado especial não precisa de advogado, aí já não vai precisar, a pessoa faz a petição sozinha e entra lá. Quantos pedidos administrativos no INSS não são negados porque o pessoal não sabe sequer juntar a documentação necessária, a documentação correta? Mas não, vai se acabar porque o ChatGPT vai ensinar tudo. E aí, o advogado ele tem essa mentalidade, muitas vezes, de ser preso, sabe? Um mindset fixo em que ele não consegue ver que a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia pode trazer coisas boas para ele. Não, parece que toda tecnologia nova é o fim do mundo. Eu espero que você não conviva com advogados que sejam desse jeito. Eu tenho uma vantagem que aqui, na minha cidade, no meu estado, eu estou como vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico e a gente debate muito sobre esse tema. Inclusive, dentro da comissão, a gente tem uma subcomissão de tecnologia.
né, de desenvolvimento de tecnologia, para que a gente consiga sempre debater e criar tecnologia nova para facilitar a vida do advogado. Então, o que eu vejo, do meu ponto de vista, existem dois caminhos que o advogado agora ele pode seguir, com cada vez mais o avanço da inteligência artificial dentro da nossa profissão. Ou ele vai ser aquele advogado que é completamente contra, assim como existiam advogados que eram contra a máquina de escrever, advogados que eram contra o computador, advogados que eram contra o Jus Brasil, e adivinha só, eles não existem mais. Eles não existem. Porque não existe processo físico mais hoje em dia. Todos os processos são digitais. Então, ou se adapta, ou deixa de existir. Assim como o rapaz que acendia a lanterna com foguinho deixou de existir. Assim como o copista não existe mais. Assim como dificilmente alguém manda uma carta escrita hoje porque existe o telefone, o WhatsApp. Eu duvido que o advogado não goste de fazer um balcão virtual para agilizar um processo. Que ele não goste de ir presencialmente lá no fórum para fazer um despacho. Entende? Então isso não existe. A tecnologia ela vem para avançar, porque para ir para lá ele precisa marcar um horário e esperar uma fila gigantesca. Então tem dois caminhos hoje. Ou você, advogado, vai se adaptar e vai entender como utilizar a inteligência artificial para facilitar o teu trabalho, vai entender sobre prompt, vai entender sobre como escrever um bom prompt, né? Que é o comando, a linha de comando, para que aquela inteligência artificial consiga desenvolver o que você precisa. Vai entender que ainda hoje não existe uma inteligência artificial que seja 100% confiável, então você pode se tornar um revisor dessas petições que foram elaboradas, e fazendo essas revisões, ir desenvolvendo cada vez mais a tua capacidade, otimizando melhor o teu tempo. Isso vai reduzir os teus custos, principalmente se você é o dono do escritório. E Marvin, se eu não sou o dono, se eu trabalho para um escritório, então se especialize em criar prompts que ganhem tempo e reduzam os custos do escritório, porque aí você se torna útil cada vez mais. Entenda que o seu papel, o papel do ser humano, você não passou 5 anos na faculdade para escrever petição, não. Foi para desenvolver um raciocínio lógico, um pensamento crítico, uma linha de estratégias processuais que só nós, enquanto advogados, conseguimos montar, porque temos a mentalidade e conhecemos como funciona o sistema. A inteligência artificial ela não vai levar em consideração todas as nuances de um processo. Então, ou você se torna esse advogado que se adapta à nova realidade, que utiliza a inteligência artificial em benefício próprio para facilitar a sua vida, ou, infelizmente, de fato, você vai ser um advogado que vai perder a sua profissão, porque o que você faz é um Ctrl+C, Ctrl+V que já se tornou desnecessário, porque tem uma inteligência artificial que resolve o problema. Então imagina só para grandes escritórios de massa. Será que realmente vai ser necessário ter 10 advogados, ao invés de uma inteligência artificial muito boa, que resolva esse problema do peticionamento, e 2 ou 3 advogados que vão ser ali revisores dessa petição? Não sei. Será que é mais cômodo eu pagar 10, 15 advogados para ficar fazendo petição? Ou eu pagar 30% do valor que eu pagaria para esses advogados como custo fixo de uma inteligência artificial e pagar 2, 3 advogados para fazer revisão dessas petições e seguir com a questão do protocolo? Pense você, o que é que faz mais sentido? O que é que você faria? Sabe? E aí a gente pode entrar num outro debate sobre o papel social do trabalho, sobre como a inteligência artificial pode gerar algum tipo de distúrbio na economia, na sociedade, enfim, em todos os aspectos ambientais e sociais. Aí tudo bem, a gente levaria horas para fazer um debate sobre esse tema. Mas acho que agora, hoje, em 2025, dezembro de 2025, dia 1º, a gente só tem dois caminhos. Ou você entende como utilizar a inteligência artificial em seu benefício e em seu proveito, ou realmente você vai deixar de existir. O seu papel, a sua necessidade, ela vai deixar de existir, mas não porque a inteligência artificial tomou o teu trabalho. É simplesmente porque você não soube se adaptar ao novo mercado da advocacia, que já está aí presente. Ele não é o futuro, ele é o presente. Então pensa um pouquinho nisso, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse tema, se você concorda, se você discorda, qual é o teu ponto de vista. E eu tenho certeza que vai ser um prazer gigantesco conversar com você, pra gente, quem sabe, chegar a um consenso. Ou não,
porque a parte mais legal do debate é que permaneçam existindo vários tipos de ideias. Então, tamo junto, até o próximo vídeo.